O salário cai na conta. E nos primeiros segundos você sente um alívio. É quase automático. Uma respiração mais leve. Uma sensação de agora vai. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes esse alívio dura menos de 48 horas? O dinheiro entra e começa a sair. Conta de luz, aluguel, cartão, mercado, assinaturas, parcelas, imprevistos. E quando você percebe, o mês mal começou e o salário já virou memória. Não é falta de esforço, não é preguiça, não é incompetência. É falta de ordem. Existe um erro silencioso que 90% das pessoas cometem no momento exato em que o salário cai. E esse erro acontece nos primeiros 15 segundos. Sim, segundos. Porque dinheiro não é sobre quanto você ganha. É sobre o que você faz imediatamente quando ele chega. A maioria das pessoas espera sobrar para guardar. E esse é o maior auto-engano financeiro que existe. Porque nunca sobra. Se você paga todo mundo primeiro, banco, mercado, internet, cartão, você está deixando o seu futuro por último. E o futuro sempre perde. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Existe uma única transferência que muda completamente o seu mês. Uma única ação. E ela precisa acontecer antes de qualquer outra coisa. Antes do Pix, antes do boleto, antes da fatura. Nos primeiros 15 segundos. Você precisa pagar você mesmo. Mas não do jeito que você imagina. Não é guardar o que sobrar. É separar antes de qualquer gasto. Automaticamente. Sem pensar. Sem depender de força de vontade. Porque força de vontade falha. Sistema não. Olha o que acontece na prática. Quando o salário entra e você não tem um comando definido, o cérebro entra em modo consumo. Ele entende que existe recurso disponível e começa a justificar decisões. Eu mereço. Esse mês foi pesado. Depois eu organizo. É só dessa vez. Só que essa vez vira padrão. E padrão vira vida. Agora imagina um cenário diferente. O salário cai e imediatamente 10%, 15% ou 20% já são transferidos para outra conta. Uma conta que você não mexe. Uma conta que não tem cartão. Uma conta invisível. O que acontece? Você adapta seu padrão ao que restou. Você não sente perda, você sente limite. E limite cria controle. Controle cria crescimento. E crescimento cria liberdade. A maioria das pessoas vive no que eu chamo de ciclo do respiro curto. O dinheiro entra, sai rápido, você sobrevive, espera o próximo pagamento, é uma roda, como um hamster correndo. Muito movimento, nenhum avanço. Agora deixa eu te perguntar, você quer sobreviver ou quer construir? Porque são coisas diferentes. Sobrevivência depende do próximo salário. Construção depende do próximo hábito. E o hábito começa nos primeiros 15 segundos. Existe um conceito simples chamado prioridade automática. Se você automatiza primeiro o que constrói, o resto se ajusta. Se você automatiza primeiro o que consome, o resto desaparece. É simples, mas não é popular, porque a maioria quer fórmula mágica, investimento milagroso, cripto secreta, renda extra explosiva, mas riqueza real nasce da repetição chata, todo mês, sem emoção, sem drama. Agora imagina isso acontecendo durante 12 meses. Se você ganha R$ 3.000 e separa 15%, estamos falando de R$ 450 por mês. Em um ano, são R$ 5.400, sem contar rendimentos, sem contar juros compostos, sem contar disciplina crescente. Agora, multiplica isso por 5 anos. Você começa a perceber que não é sobre o valor inicial, é sobre a consistência invisível. E é aqui que a maioria falha, porque constância não dá dopamina imediata. Compra dá, mas liberdade dá mais. Só que demora, e quase ninguém é treinado para esperar. A sociedade ensina consumo imediato, promoção relâmpago, entrega rápida, parcelamento fácil, mas ninguém ensina construção lenta. Agora presta atenção nisso. Se você continuar esperando sobrar, você sempre será dependente do próximo salário. Se você separar primeiro, você começa a construir independência do salário. Percebe a diferença? Uma pessoa vive refém da data de pagamento. A outra começa a criar distância dela.
E liberdade financeira não começa quando você tem milhões. Começa quando você consegue respirar sem depender totalmente do próximo depósito. Agora eu vou ser ainda mais direto. Não importa quanto você ganha. Se você não controla os primeiros 15 segundos, você nunca controlará o resto do mês. Porque decisão inicial define trajetória. É como um avião. Um pequeno desvio no começo gera um destino completamente diferente horas depois. E você está fazendo microdecisões todo mês. A maioria nem percebe. Agora pensa comigo. Se você fizer isso durante 10 anos, mesmo começando pequeno, você cria reserva, depois investimento, depois renda passiva, depois opções. E opções são poder. Poder de dizer não, poder de sair, poder de escolher. Agora deixa eu falar algo que quase ninguém fala. Você não precisa ganhar mais para começar. Você precisa reorganizar o fluxo. A maioria das pessoas tenta resolver problema financeiro aumentando renda, mas continua gastando na mesma ordem. E quando a renda sobe, o padrão sobe junto. É o efeito sanfona financeiro. Mais dinheiro, mais despesa, mesmo aperto. Mas quem aprende a separar antes de gastar, cria uma barreira invisível contra isso. Agora imagina o impacto psicológico disso. Todo mês você vê um valor crescendo, mesmo que pequeno. Isso muda sua identidade. Você deixa de ser alguém que tenta guardar e vira alguém que investe todo mês. Identidade muda comportamento. Comportamento muda destino. E tudo começa nos primeiros 15 segundos. Eu quero que você imagine o próximo pagamento. O dinheiro cai, você não toca nele. Você já programou transferência automática, sem emoção, sem discussão interna. Você olha o saldo depois da separação e vive o mês com o que restou. Simples e poderoso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta final. Daqui a 12 meses, você quer estar exatamente no mesmo lugar ou quer olhar para trás e ver que começou a construir algo? Porque a diferença entre essas duas versões de você é uma única decisão repetida 12 vezes. Não é sobre sorte, não é sobre herança, não é sobre milagre, é sobre ordem. Ordem financeira gera clareza, clareza gera controle, controle gera crescimento e crescimento gera liberdade. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você comente uma coisa simples. Eu me pago primeiro. Escreve isso. Porque quando você escreve, você assume, e quando você assume, você começa. Compartilha esse vídeo com alguém que vive esperando o próximo salário e salva ele para assistir novamente no dia do pagamento. Porque lembre-se disso, o mês não começa no dia 1, ele começa nos primeiros 15 segundos depois que o salário cai. E quem domina esses 15 segundos, domina o próprio futuro.